Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o projeto de clube empresa do Santa Cruz, falar assim em relação a como que seria essa possibilidade de se transformar em clube empresa, até porque tivemos novidades em relação a nesse ano de 2022, primeiramente sobre o Ricardo Rocha falando sobre investidores que têm interesse de comprar a equipe do Santa e também do novo presidente do clube que já deixou bem claro como que ele vê essa possibilidade de virar um clube empresa e também de valor de mercado da equipe, que eu quero trazer aqui também sobre um levantamento realizado em cenário nacional, juntando assim os times mais valiosos do país, em que ranking fica o Santa Cruz, quantos milhões está avaliado. Eu quero trazer tudo isso aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos a pedir para deixar seu like e também se inscrever no canal. Esse é o canal Black Carter, estamos quase chegando nessa marca de 31 mil inscritos, então eu conto com a ajuda de todos vocês. Já trouxemos alguns outros conteúdos, aqui também a respeito do Santa Cruz, como por exemplo notícias do mercado da bola, opções de reforços visando a Série D, além também de, por exemplo, de clube empresa, que nós já trouxemos aqui em outubro do ano passado e novembro, alguns vídeos relacionados a esse tema. Mas antes de começarmos, tem um recado muito importante para você que gosta de fazer suas apostas esportivas, que é no caso da BR4Bet, com uma super promoção para os inscritos aqui do canal, onde você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, utilizando esse QR Code que está aparecendo aqui na tela agora, ou no link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Vai lá, faz seu depósito acima de R$20, esse saldo seu vai ser dobrado. Então, por exemplo, se depositar R$100, você vai ter R$200 de banca para fazer suas apostas, só utilizar esse link do QR Code ou abaixo na descrição desse vídeo, principalmente agora pensando nessa reta final de Champions League, início de Brasileirão, Copa do Brasil e tudo mais. Então corre lá e não perde essa oportunidade. Bom, eu quero começar falando primeiramente sobre uma matéria do Globoesporte.com e do Ricardo Rocha, há um pouco mais do que 2 semanas, falando sobre essa possibilidade do clube empresa, onde assim, o Ricardo Rocha revelou conversas com o investidor americano pelo Santa Cruz e que, de acordo com o próprio Ricardo Rocha, que é ídolo do clube, ele gostou bastante dessa ideia. E em um podcast, onde é o Podcast Legal, o ex-jogador disse que tem conversa marcada com o presidente, o Antônio Luiz Neto, para tratar sobre esse assunto. Lembrando que o presidente foi eleito nesse ano agora de 2022. Nesse trecho aí do podcast, o Ricardo Rocha, que defendeu o clube durante vários tempos, de 1983 e 1984, diz que indicou o tricolor para um investidor americano. E olha que o Santa Cruz já tem alguns outros interessados, não foi o primeiro interesse por parte de alguns fundos de investimentos interessados no Santa Cruz, que pelo menos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, de acordo com algumas pesquisas, são 5 fundos e investidores interessados em comprar o Santa Cruz. O Santinha que já apresentou detalhes desses moldes, de como seria a SAF para a imprensa e também para os seus torcedores, de como funcionaria os moldes do clube empresa, revelando conversas iniciais com 5 investidores. Até um trecho importante que o presidente do clube disse o seguinte, abre aspas: um grupo americano me procurou para buscar um clube no Brasil e eu tenho falado muito do meu Santa. No caso, esse foi o Ricardo Rocha que disse. O Santa Cruz está na 4ª divisão e esse investidor viu a história, gostou muito, e o presidente que ganhou as eleições é uma pessoa amiga minha e me procurou para tentar ajudar. Se eu puder ajudar o futebol brasileiro, eu vou ajudar. Não é só o Santa Cruz, fecha aspas. E além disso, ainda completou dizendo, falando que é próximo do presidente, que ficou de ligar para ele, para o Ricardo Rocha, de marcar uma reunião justamente para ter essa ideia de um projeto da SAF, que na minha opinião pode ser uma das salvações para o futebol brasileiro, ainda mais no Santa Cruz, que nesse ano vai disputar a Série D, tá? Enfim, questionado sobre esse tema, o próprio vice-presidente jurídico do Coral, o que é no caso do Lucas Valença, disse que o assunto tem sido tratado de forma interna e até nesse momento ainda bem diligente dentro do Arruda, mas já manifestou, por exemplo, a possibilidade de qualquer negócio, por exemplo, já está sacramentado ou algo nesse sentido. Não é isso que está acontecendo, ainda está em um estágio bem inicial em relação ao Santa Cruz virar um clube empresa, porque tem que ter primeiro a mudança no estatuto, que já teve, mas é um processo que eu vejo que em 2022 não deve sair do papel. Eu acho que para o ano que vem, para 2023, seria mais viável, justamente preparando o território no decorrer dessa temporada para a espera de um investidor. Além disso, o novo estatuto que eu tinha falado para vocês, nos moldes da Sociedade Anônima do Futebol, já foi publicado há um pouco mais do que 1 mês e meio, tá? Então esse novo estatuto já está valendo, mas ainda com algumas lacunas que têm que ser cumpridas e algumas exceções, como por exemplo, o valor do capital social da SAF, que seria, por exemplo, quanto o Santa Cruz
vale hoje. Então teria que ter toda uma pesquisa por trás, possivelmente contratando algum grupo ali de investimento para ter uma analisada nos números nos últimos anos e a expectativa de quanto que seria vendido, por exemplo, no caso a sua SAF. O Santa Cruz estuda alguns modelos de gestão empresarial que seria implementado dentro do clube empresa e desde agosto do ano passado ele já vem sendo um dos times interessados aqui no futebol brasileiro, porque vai lembrar, depois do Cruzeiro, o Vasco e também o América, foi um dos times, o Botafogo também principalmente, um dos primeiros times no futebol brasileiro a demonstrar interesse e correr atrás realmente para se tornar uma SAF, e o Santa Cruz vem acompanhando bem perto desde a aprovação da lei, no caso do clube empresa, desde agosto de 2021, antes dela ser sancionada em todo o território brasileiro, tá? Ainda eu queria falar com vocês em relação ao preço do Santa Cruz, onde inclusive teve outra matéria interessante, perguntada sobre esse caso, né? O presidente, o Antônio Luiz Neto, respondeu sobre a transformação do Santa Cruz em uma SAF, e quando foi perguntado sobre quanto que valeria o clube, ele meio que deu uma despistada, né? Não quis responder muito em relação a isso, até porque o Santa Cruz deve passar por uma espécie de avaliação geral para definir esse valor. Ele explicou que muitos investidores até aqui já demonstraram interesse no Santa Cruz e nesse modelo de clube empresa, mas o Cobra Coral, né, precisa ainda estudar o que é ideal para a realidade do time hoje, justamente por conta de estar próximo de já começar a Série D. Não acho que o Santa Cruz deve virar clube empresa nesse ano, tá? Onde, por exemplo, o quanto que vale o clube, ele respondeu o seguinte, abre aspas: um dos ativos que podemos colocar na SAF é o departamento de futebol de base. É um grande formador de craques e tem lançado grandes jogadores, não só para o Pernambuco, mas também para o Brasil e para o mundo. Vamos formar o nosso modelo de SAF sem fazer loucuras, fecha aspas, ainda deixando claro que não tem um valor estipulado para o Santa Cruz, justamente por ele ser da torcida e tudo mais, então precisaria de um tempo ainda, de uma análise no geral, para avaliar tanto assim, estádio, estrutura do time, centro de treinamento, valor da marca e também expectativa de faturamentos do Santinha para os próximos anos, que sem dúvidas não é uma tarefa fácil e não acho que tem que ser algo para ser definido da noite para o dia, né? Até porque vai ser um dos processos mais marcantes da história do Santa Cruz nesses últimos anos. Enfim, como eu havia prometido lá no início do vídeo, eu quero falar com vocês sobre quanto que vale o Santa Cruz hoje, onde teve uma matéria bem interessante lá do Sports Valley no início desse ano, tá? Uma empresa de consultoria brasileira especializada dentro do futebol, que já faz esse ranking assim, de times mais valiosos do país há algumas temporadas, e o Santa Cruz aparece na 23ª colocação desse ranking, avaliado em 295 milhões de reais. Lembrando que, ainda de acordo com essa pesquisa, são levadas em consideração várias coisas, como por exemplo, o valor da marca, estádios próprios, terrenos, centros de treinamentos, infraestrutura. Então é algo muito além, por exemplo, de Santa Cruz está na Série D, então não pode valer mais do que um time na Série A. Não tem nada disso, muito por conta dessa questão assim, de valor da marca e imóveis do Santa Cruz, que no ranking dos 30 times mais valiosos do país, de acordo com essa pesquisa, ele está na frente de várias outras equipes, inclusive do Ceará, tá? O Ceará vale 285 milhões de reais e o Santa Cruz, de acordo com essa pesquisa, 295. Está na frente ainda de outros times nordestinos, como por exemplo o Náutico e o Vitória, além também à frente de outros clubes da primeira divisão, como por exemplo o próprio Cuiabá e também do Goiás. Então é uma média bem interessante aí do Santa Cruz, avaliada em 295 milhões de reais. E você, torcedor do clube, quanto que acha que deveria ser negociado? Você acha que esse valor dessa pesquisa aí está próximo do que seria ideal, de quase 300 milhões de reais por 100%, né, da SAF? Tem que ver quantos que seria vendido, se o Santa Cruz iria abrir mão só de 70%, 60% ou 80%. Então tem várias possibilidades que devemos ter novidades no decorrer desse ano, que eu prometo aqui e atualizando vocês a respeito disso, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui no canal nós já produzimos outros conteúdos aqui para vocês sobre o Santa Cruz, onde nós falamos sobre possibilidade de reforços visa nessa temporada agora de 2022 na Série D, e também esse outro vídeo aqui a respeito do Clube Empresa, onde nós já trouxemos no final do ano passado, né, sobre algumas informações em geral, muito mais aprofundado nas finanças do clube nesses últimos anos, valor de dívidas, faturamentos e tudo mais. Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês e o link aqui abaixo da BR4Bet para você fazer suas apostas com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!